Pessoal, uma notícia que eu achei bem ruim que o governo anunciou que vai parar de divulgar dados de mortes e de casos diários de Covid, né? Desde o início da pandemia, grande debate era acesso à informação, né? E a gente passou por várias fases de grande dificuldade de saber realmente os números reais, né? E esse é um dos fatores mais importantes em qualquer pandemia, né? No caso do Covid, a gente ainda está, pelo OMS, num período de pandemia. Claro que caíram muito o número de casos, as medidas restritivas reduziram, né, a quase nada. Tem uma outra situação, né, em avião que você usa máscara, mas de um modo geral está indo até bem o controle da pandemia. A grande questão é que quando o governo diz que não vai mais anunciar, e o argumento eu achei muito fraco, o argumento é porque tem uma flutuação muito grande, a Secretaria de Saúde envia poucos casos, informações sobre o caso no final de semana, o que é real, né? Tem uma flutuação também por cada secretaria de estado, né? Às vezes manda de forma não tão coerente os dados de morte, às vezes acumula e tal. Tem falha nesse processo, a gente sabe disso, ninguém está questionando e sempre foi assim, né? O grande fator de questionamento que eu acho é o seguinte: ter acesso à informação é melhor do que não ter. Se o Brasil está no contexto, né? E o OMS diz que ainda está numa pandemia, o Brasil ainda está numa pandemia. E o acesso à informação diária, ela dá uma noção mais instantânea. Ah, Júlio, tem falha, obviamente, né? Como esses que a gente citou e o próprio Ministério citou. Mas no caso, você ter acesso instantaneamente à informação do que está acontecendo, se aumentou o número de casos na quarta, né? E você está vivendo na quinta, isso já alerta a população. E cada vez você dá menos informação é vinculada, né? Como eu falei para vocês, a pandemia está perto do fim. A OMS provavelmente vai declarar o fim em abril, mais ou menos, que ela vai ter a próxima reunião, né? Mas se a gente ainda está no cenário de pandemia e não mudou nada de orientação da OMS, na minha visão, não vejo sentido de parar de notificar os números. Lembrando, o próprio consórcio de imprensa também parou de se reunir, então parou de também gerar números, né? Então no Brasil a gente vai viver meio que uma escuridão. Tudo bem que é uma escuridão no cenário mais benéfico, né? Que as casas estão caindo, a pandemia está perto do fim, mas sem a declaração do fim da pandemia no OMS, um país que lutou tanto, que teve tanta dificuldade para ter acesso à informação, eu não acho uma informação interessante. Pode ser até que eu me convença depois com outros dados, né? Ou que caia, mas eu não consigo entender por que gerar número vai ser pior do que não gerar número. Júlio, esses números não são tão fidedignos. Tudo bem, você tem média móvel. Você tem média móvel semanal. E aí você vai ter uma noção melhor, né? Mas você está diariamente mandando a informação e mostrando a informação, é muito mais coerente. E também nada impede que a Secretaria de Saúde, sabendo que isso é semanal, também tem algum prejuízo de dados de informação. A gente sabe como funciona aqui, né? Então é um dado que para mim, a princípio, eu achei negativo parar de divulgar. Eles informam que vai ser a partir de março, espero que revejam isso, que tem um aspecto negativo na imprensa, tudo isso. As matérias que eu vi, achei meio neutra. Ninguém falou nem que sim, nem que não, deu a informação e colocou o motivo que o Ministério da Saúde estava divulgando. Acredito até pela queda de número de casos, né? Tudo isso, está todo mundo mais tranquilo com isso. Mas eu acho que a informação é importante, teria que continuar diária, pelo menos até a OMS declarar o fim da pandemia. Espero que tenha ajudado.